Conhecer a palavra de Deus é importante, mas obedecer é essencial. O conhecimento não te protege. O que te protege é a obediência. Porque não adianta, se você quiser, você pode escrever, anotar isso aí no seu celular, no bloco de notas, bota no modo avião, para não te atrapalharem com mensagens, e anota, grava isso, grava no teu coração. Quantos que nós já ouvimos falar, eu conheço a Bíblia toda, mas você não se iluda em conhecer a Bíblia. Procure conhecer de quem a Bíblia está falando, porque o conhecimento, somente ele, se não está aliado à obediência, é em vão. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão investindo em conhecimento e estão deixando a obediência de lado. E é por isso que nós temos crentes doentes, destruídos, com lares fracassados, enfermos, com os filhos crescendo com raiva de vir à igreja, porque é só conhecimento. E a obediência, ela precisa ser vivida na prática. Conhecimento é bom, mas a obediência é essencial. Conhecimento faz a parte teórica, e de teoria a gente não vive. A obediência faz a parte prática. É quando nós praticamos. O teu filho vai valorizar muito mais o teu exemplo do que o teu ensinamento. Vocês entenderam isso? Sim ou sim? As pessoas, elas vão valorizar muito mais o teu exemplo do que o teu conhecimento. É muito maravilhoso ter conhecimento. O homem precisa ter conhecimento. Senão você, Deus ele fala, meu povo sofre por falta de conhecimento. Começa no conhecimento, mas não termina nele. A vida com Deus, ela começa no conhecer a vontade de Deus, conhecer o propósito de Deus, conhecer a vontade de Deus, e continua em obedecer a palavra dele. Glória a Deus. Amém? Porque senão você se torna, um obeso espiritual, onde só se alimenta e não exercita. Por que a gente fica assim? Por quê? É a vida, né, irmão? Porque na maioria das vezes, a gente, é professor de português ali, ela fica só de olho em mim, só. Ela falou, pastor, você fala maioria, que coisa feia. Eu falei, vou corrigir. Na maioria das vezes, nós nos preocupamos muito em conhecer. A gente é curioso. Quem é curioso aqui igual eu? A gente que não gosta de uma novidade. E não tem problema nisso, está tudo bem. Só que você está cheio de conhecimento. E na parte teórica se tornou um obeso. Só recebe o alimento. Não exercita mais a sua fé. Sabe o que vai acontecer uma hora? Vai chegar um dado momento da sua vida que esse conhecimento seu não te levará a lugar nenhum. Vai chegar um dado momento que esse conhecimento vai te frustrar. Que quantas não são as pessoas que estão fartas de conhecimento e ao mesmo tempo que estão fartas de conhecimento, elas estão fartas de sofrimentos também. Tem um versículo que eu quero começar para a gente poder desenvolver essa palavra, que está lá em Zacarias 14, verso 17. Zacarias, um profeta. Só a última parte eu quero ler, inclusive, porque tem um contexto todo dessa mensagem. É quando Deus, para você entender, Deus está derramando sobre a nação, sobre o povo, que pelo fato da sua
rejeição ao Senhor, males estão sobrevindo sobre a vida deles. Problemas estão surgindo no meio deles, pragas, doenças que antes não haviam. Você pode ver que o tempo vai passando, e assim como Deus, a palavra dele se renova nos nossos corações, Satanás também não quer ficar para trás. As armas que ele usava para tentar te destruir há 10 anos atrás, já não funciona mais. Preste atenção, olha aqui para mim, ó. Você acha que ele usa as mesmas estratégias de 10 anos atrás para te afastar da presença de Deus? Para tirar você do caminho da verdade? Pessoal, pega essa. Satanás tem evoluído. Satanás tem feito download de coisas novas. Ele está lá na frente já. Ele vai observando, ele vai percebendo que a gente cria uma certa resistência com as coisas que ele conseguia nos destruir. Só que ele não perde tempo, ele não para no tempo. As coisas que ele usava para atacar a igreja, quando eu me converti há 24 anos atrás, já não funciona mais. As coisas que Satanás usava quando você deu os primeiros passos de fé, já não funciona mais na sua vida. Você já sabe quando isso acontece, você já olha e diz assim: não, Satanás, agora você não me pega não. Não, agora você não me engana mais. Então o que ele faz? Ele começa a se mover. Ele começa a se atualizar. O diabo não quer tirar você da igreja. Hoje para ele basta você não ser a igreja. Amém? Não quer tirar você daqui. Porque estando aqui, vindo aqui, carregando isso aqui, falando sobre isso aqui, e tendo uma vida totalmente às avessas, que o nome do Senhor acaba sendo envergonhado. Porque nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. As pessoas não vão pegar a Bíblia e sentar para ler, elas vão olhar para a sua vida, lá no seu trabalho, o que sai da sua boca, nas suas atitudes, quando você está no meio de pessoas que ainda não têm o conhecimento da verdade, quando você é tentado naquilo que antes você se dobrava e hoje você diz não. Ah, mas por que você não quer? Porque você não pode, que você vai na igreja, lá na tua igreja não deixa. Lá na minha igreja o pastor deixa fazer tudo. Meu pastor é tão legal que ele fala assim: ó, pode tudo. Pode isso, pode aquilo, pode. Mas por que você não faz? Aí vem a resposta: eu não faço porque eu não posso. Eu não faço porque eu não quero. É diferente. E aí você sai debaixo da lei, da religiosidade, e você entra para a obediência real e verdadeira, num lugar onde só estão aqueles que verdadeiramente se converteram. Eu posso fazer, só que eu não quero fazer. Quem está entendendo até aqui? Ele diz assim, ó, e acontecerá, ele dá uma ordem que todo o povo suba agora para sair daquela situação de praga, de miséria, de destruição. Ele chega para o profeta e diz: anuncia isso para o povo, que todos subam para Jerusalém para adorar. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Vou ler outra vez. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Deus não está ameaçando aquele povo, Ele só está falando para as pessoas algo que elas já sabiam, elas já conheciam, mas elas não estavam mais, me ajuda, já conheciam, mas não estavam mais praticando, obedecendo. Eles já sabiam que todas as vezes que eles deixavam de buscar ao Senhor, de adorar ao Rei dos Reis, de subir para Jerusalém no determinado tempo, no dia determinado,
e fazer como era determinado. As pragas, a destruição, o inimigo vinha sobre a vida deles sem pena e sem dó. Deixa eu te dizer uma coisa, não é diferente hoje. Por isso que você tem que ser adorador quando está tudo bem, e adorar ainda mais quando tudo não estiver indo bem. Será? Eu tenho dito para as pessoas, todos os dias eu tenho ido num bairro que Deus tem mandado, levado uma palavra, alimentado pessoas, aquecido corações que estão frios, trazido pessoas de volta que estavam afastadas. E eu tenho dito uma só frase para elas. Eu quero compartilhar com você. O meu coração, ele chora quando eu tenho que falar isso. Mas eu preciso te dizer, será que sempre vai ter que acontecer uma coisa ruim para a gente voltar para o lugar de adoração? Será que sempre tem que acontecer, desculpa a minha expressão, uma desgraça, para a gente se lembrar do nosso lugar de adoração? Para a gente fazer o caminho de volta? Porque Ele vai estar sempre pronto. Ei, Ele vai estar sempre pronto. Se existe alguém que acredita em você, é o Senhor. Ele não vai desistir de você. Mas por que a gente tem esse hábito de orar mais, de buscar mais, de levar as coisas mais sério, sempre que uma tragédia bate na nossa porta? Ele está dizendo, quer saber de uma coisa? Então vou fazer o seguinte, se vocês não virem em Jerusalém me adorar, que era onde estava o templo do Senhor, não vai vir mais chuva sobre a sua terra. Ele não estava, repito, ameaçando ninguém. Ele estava apenas dizendo aquilo que desde o início, desde quando ele fez lá os dois o bonequinho de barro e soprou nele, depois pegou da costela de Adão e fez uma mulher para ele, desde quando ele colocou os dois sobre o jardim do Éden, ele exige da parte do ser humano não só conhecimento. Aliás, o conhecimento foi que destruiu Eva e Adão depois. Porque o que a serpente disse? Deus sabe que se você comer do fruto, você vai ter o conhecimento. E a curiosidade de ter o conhecimento fez ela ir lá e comer do fruto. E não satisfeita, dá o fruto para o seu marido. E a Bíblia diz que eles se esconderam. Então, no desejo de ter mais e mais conhecimento, fez eles romper com a obediência. Continue tendo conhecimento, está tudo bem, mas não deixe de obedecer a palavra que te salva. Será que é necessário, pessoal, que coisas piores aconteçam? Porque às vezes eu fico perguntando, né? O que mais precisa acontecer para as pessoas despertarem e entenderem que elas não vão chegar a lugar algum se elas não estiverem num lugar de adoração, se elas não saírem da fila da bênção, se elas não saírem da fila do milagre, da fila dos pedintes, para entrar nessa fila dos verdadeiros. Aliás, nos adoradores não tem nem fila, porque todo mundo adora ao mesmo tempo, sem nenhum interesse. Diga glória a Deus. O verdadeiro adorador. Aqui nós não encontramos uma ameaça de Deus, quando Ele diz: quem não subir a Jerusalém para adorar o Senhor, Rei, a chuva não virá sobre a sua terra. Aqui Ele está apenas pedindo, mostrando que nós devemos ter com Deus um compromisso, e que entender que se não estamos ligados à fonte, vamos secar. Se não estamos ligados à vida, vamos morrer. Se não estamos ligados à força, vamos enfraquecer. É como está lá em João 15. A palavra de Deus diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. O ramo que não estiver ligado à videira vai secar, porque não pode um ramo dar fruto por si só.
Chega um momento na vida do ser humano, não sei o que acontece, que ele começa a se achar autossuficiente por causa do conhecimento. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu tenho vontade de me submeter a Ele. Amém? Se você diz que conhece a Deus e a palavra dEle, então, quanto mais conhecimento você obtém de Deus, mais temor vai nascer no teu coração. É que às vezes o conhecimento é só superficial. Às vezes o conhecimento é só para pregar para os outros. Quem está comigo? Porque às vezes a gente busca conhecer para ensinar os outros. Eu não tenho buscado conhecer para pregar para vocês. Eu venho aqui só derramar meu coração. Às vezes eu faço um esboço. Você pegar aqui o meu iPad aqui. Se você for no escritório, tem 400 cadernos ali, tudo cheio. Se você olhar, você vai encontrar aqui esboço, um melhor do que o outro. É muito conhecimento. Fazem 23 anos que eu prego a palavra de Deus. Mas eu entendo que esse conhecimento, pessoal, pode me levar a alguns lugares, de honras até. Mas o que me leva a Deus é a minha obediência. O que me faz ser diferente nessa geração perversa é ser obediente. Então a gente começa a querer aprender para ensinar para os outros. Eu tenho que aprender para eu viver. Porque eu vivendo, eu praticando, as pessoas vão olhar para mim. E elas vão aprender muito mais pela minha prática do que pelo meu ensinamento teórico. Quem está me entendendo? Os teus filhos, os teus colegas, os teus vizinhos, os seus condôminos, os que moram lá, é condômino que fala? No seu prédio. Eles vão aprender com a sua teoria, com a sua prática, e não com o seu conhecimento. E para você praticar, você tem que estar disposto a sacrificar algumas coisas. A obediência exige renúncia, exige sacrifício. A tua obediência a Deus vai tornar você diferente. Não melhor, mas diferente. O mundo está precisando e Deus está buscando pessoas que quanto mais conhecimentos elas obtêm, mais temor nasce no coração delas. Olha, porque eu conheço que Deus é assim. Teve 3 servos que o Senhor deu para eles talentos. E a Bíblia diz que para um o Senhor entregou 2, um talento, para o outro 2 e para o outro 5. O que recebeu 5 multiplicou e devolveu 10 talentos ao seu Senhor. Quando o Senhor voltou, ele estava com 10 talentos. E ele disse: porque eu saí e eu multipliquei, e os 5 que o Senhor me deu, eu estou aqui com 10. Deixa eu te perguntar, o que você tem feito com os talentos que Deus te deu? O que recebeu 2, seguiu o exemplo do que fez 10, saiu e multiplicou, e quando o Senhor voltou, ele entregou 4. E o que recebeu 1, a Bíblia diz que ele enterrou esse talento. E quando ele voltou, o Senhor foi prestar contas com ele. Cadê o talento que eu confiei nas tuas mãos, Senhor? Sabe? Conhecendo quem o Senhor é, ao conhecimento. Sabendo que tu és um Senhor nervoso, irritado, irado, eu enterrei para não perder. O conhecimento fez ele enterrar. Ele disse: estão aqui o talento que o Senhor me deu, e devolveu 1, apenas o que ele tinha recebido. Tem pessoas tão cheias de conhecimento, mas tão cheias de conhecimento que ela não tem produzido nada. E se produz para ela. Mas eu nunca vi uma mangueira chupar a manga. Eu nunca vi a laranjeira chupar a laranja. A árvore que dá fruto, ela não dá fruto para si mesma. Diga glória a Deus. Amém? Ele nos chamou para que sejamos canais de bênçãos. Ele nos chamou para que não vivamos pensando apenas em nós. E quando você começa a obedecer, você se sujeita. Quando nós nos sujeitamos a Ele, não tem problema de Ele entregar tudo para você. Domingo passado nós aprendemos que Deus só pede uma coisa: filho meu, dá-me o teu coração. Porque se Ele tiver o nosso coração, Ele terá todas as outras coisas. Dá um glória a Deus aí. Amém.
e com todas as outras coisas nas mãos dele, que você entregou junto com o seu coração, você não perdeu. Porque se você entrega, você não perde. Aquele que ama a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perde a sua vida por amor do meu nome, achá-la. Perguntaram os discípulos para Jesus: e nós que entregamos tudo para te seguir, o que vai ser de nós? Jesus falou: não tem ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmãos, tio, campo, terra, por amor de mim, que não receba já no presente 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Vale a pena ou não servir a Deus? Vale a pena ou não? 100 vezes mais. E tem gente agarrada ao pouquinho, se perdendo por pouca coisa, se destruindo por poucas coisas. Olha o que a Bíblia fala no livro de Isaías 55:3. Versos 3 em diante, ele diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Olha, Deus está dizendo para você: eu te coloquei como testemunho dos povos. Quando Jesus estava para subir, para ascender aos céus, ele disse: vós sereis minhas testemunhas. Fala para a pessoa do teu lado: você é testemunha de Jesus. Fala para ela, fala. Não esqueça, você é testemunha de Jesus. Testemunha que vai lá e fala pela pessoa, não é assim? Você já participou de uma audiência? Então a testemunha está ali para defender a causa daquela pessoa. É isso que nós estamos fazendo aqui. Vamos lá? Eis que chamarás a uma nação que não conheces, a uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Vamos voltar naquele versículo ali que ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ele está falando de um determinado tempo. Deixa eu te dizer uma coisa, olhe bem aqui para mim, ó. Tem pessoas que elas passaram desse tempo. Elas perderam o time. Elas ficaram preocupadas com muitas coisas. E hoje, ela não acha mais o caminho. Eu já conversei com pessoas que eu encontrei na rua, que me ligaram de madrugada, que mandaram áudio chorando, e eu vejo sinceridade nas palavras da pessoa dizendo assim: pastor, eu quero tanto voltar para a presença de Deus, mas eu não tenho mais forças. Eu sei que eu preciso, pastor, estar aí na igreja, ouvindo a palavra de Deus, vivendo a fé, mas eu não consigo mais. Cuidado. Se você quiser, você pode ver isso como um alerta do pastor Mário para você. Mas se você veio aqui trazido pelo Espírito Santo, no teu espírito você vai entender que Deus está dizendo para você: me busque enquanto você estiver no tempo. Me busque enquanto for a hora. Eu volto lá do início. Será que a gente precisa esperar que aconteça algo pior para despertar algo dentro da gente? Invocai enquanto Ele está perto. Hoje Ele está perto, ainda que pareça estar longe. Mas se você apenas levantar os seus olhos aos céus, meu irmão, ou minha irmã amada, e você falar: eu quero te buscar hoje, Senhor, hoje Ele está perto de você. Eu lembro quando eu acordei lá na UTI, no 15º dia, quando eu estava sedado, eu não sabia quem eu era.
eu não sabia o meu nome, eu não sabia o que eu fazia. As pessoas chegavam perto da cama onde eu estava deitado, ainda entubado, mas já voltando da sedação. E eles fizeram uma chamada de vídeo com a minha família. Eu não sabia quem eram aquelas pessoas. Eu não sabia quem era Deus. Sabe quando deu um apagão? Eu passei por tudo isso. E eu não entendia por quê, depois que eu saí do coma, saí da sedação. Por que apagou a minha memória? Eu não lembrava da minha família, eu não lembrava de Deus. Eu não lembrava quem eu era. E Jesus falou para mim assim, Mário, tem muita gente vivendo assim. Perdeu a identidade. Esqueceu quem é. Esqueceu de onde eu tirei. Esqueceu quem eu sou. E eu falei, puxa vida, o Senhor permitiu que eu passasse então, para que eu entendesse, e eu me compadecesse das pessoas, não ficasse julgando elas, não ficasse apontando o dedo para elas, mas fosse lá e tentasse ajudá-las. Esse é o papel da igreja, glória a Deus. E você tem passado de largo daquelas pessoas que você poderia talvez até ajudá-las. Mas eu quero falar de você hoje. Eu não quero falar dos outros hoje não. Eu quero falar de mim, quero falar de você. O tempo está passando. Coisas que você teve de oportunidades ontem, você já não teve hoje. Oportunidades que você está tendo hoje, fique certo, você não terá amanhã. Perdoe hoje, porque pode ser que amanhã você precise se prestar conta com Deus. Eu perdoar, pastor? Aquele miserável? Porque se o miserável que te fez o mal se arrepender e pedir perdão, ele vai ser perdoado e vai para o céu. E se você não perdoar o miserável que te fez o mal, você vai perder sua salvação, por causa dele e por causa do que ele fez. Mas é que o senhor não sabe o que aconteceu, pastor. Não quero entrar em detalhes. Eu só quero falar de você hoje. O Espírito Santo quer tratar com você hoje, diga glória a Deus. Ele está olhando para você agora com os olhos cheios de amor. Ele está olhando para você nessa noite com os olhos cheios de misericórdia. E está dizendo, lembra da ceia? Lembra da cruz? Hoje nós vamos celebrar a ceia. Não é para falar dos teus pecados, é para falar que eu morri por causa deles. Glória a Deus! Tem alguém aqui comigo, gente? Vocês estão aí comigo? Chega, passou o tempo da gente participar da Santa Ceia. Quantas vezes, né? A gente já ouviu, eu já fiz também. Eu estou vivendo um tempo novo em Deus, glória a Deus. Fala, pensa nos seus pecados. Não, a Santa Ceia não é para lembrar dos pecados. A Santa Ceia é para lembrar do que Jesus fez. Ele disse, fazer isso em memória de mim. Eu não quero saber o que você fez daqui para trás. Não é antes da ceia. É o que você vai fazer daqui para frente. Ele deu pãozinho com um suquinho na boca de Judas na hora da ceia. Para Judas, pastor, para Judas. A Bíblia diz que ele molhou o pão no vinho e deu na boquinha para Judas. Ele chamava Judas de amigo. Porque só quem nasce de Deus consegue chamar Judas de amigo. Só quem tem um coração de obediência consegue chamar Judas de amigo. Os cheios de conhecimento fala que para Judas não tem mais jeito. Jesus acreditou e deu oportunidade para Judas até o fim. Pedro ele chamou de demônio. Pedro que defendia ele. Pedro que cortou a orelha do soldado Malco quando foi prender Jesus. Pedro que estava ali o tempo todo do lado de Jesus. Jesus falou assim, arreda de ti bem, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus. E Judas ele chamava de amigo. Dava pão na boca de Judas. Porque ele sabia que só dependia de Judas. Na hora da ceia ele disse, agora vai e faz o que teu coração mandar, determinar. Horas depois Judas estava lá pendurado naquela forca. É a escolha que ele fez. Ele diz, buscai o Senhor enquanto você pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, ele se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Virou, vamos lá, aperta o botão aí. Porque os meus
pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não voltam, sem primeiro regar a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. O que ele está dizendo com isso? Assim como a chuva cai com um propósito, molhar a terra, para que ela produza os seus frutos, assim é a minha palavra. Minha palavra tem um propósito. Ela não vai voltar para mim vazia sem cumprir esse propósito. Aquilo que eu estou dizendo, ele fala assim: assim como eu pensei, se sucederá, como eu determinei, se efetuará. A palavra de Deus não cai no chão, não volta vazia. Por isso que é necessário, diga assim, é necessário eu obedecer, não apenas conhecer. Conhecimento você já tem de monte. Não adianta você ter conhecimento. Não basta. O rapaz que ele foi falar com o pastor, dizendo assim: eu quero pedir uma carta de transferência, eu estou indo embora da igreja. Por que você está indo embora da igreja? Porque tem um monte de coisa que eu não concordo, pastor, desculpa, tem alguma coisa que eu não concordo aqui, tem várias coisas. O pastor falou para ele assim: me leva junto. Mas por quê? Porque também tem coisa que eu não concordo aqui. Você pode me levar eu junto, que tem coisa que eu não concordo também. É que as pessoas pensam que o pastor vem aqui para fazer culto para elas. E o pastor não vem aqui fazer culto para elas. O pastor e elas vêm aqui para fazer culto para Deus. Amém? Eu saio de casa para ir fazer culto para o meu Senhor. Eu não venho aqui fazer culto para as pessoas. Eu vim fazer o que Ele determinou. E eu sou o que mais leva na cabeça. Tem pregações, tem ministrações, como eu falei, os esboços que eu faço, que eu preparo. Hoje vai ser top. Muita coisa é o que eu queria falar. Quando eu chego aqui, o Espírito Santo toma a minha vida. Ele diz: aqui quem manda sou eu. E glória a Deus por isso. A gente não vem para cá para fazer culto para você, para fazer culto para as pessoas. A gente está todo mundo aqui para cultuar o nosso Deus, gerar tributos ao nosso Senhor. Dá um glória a Deus aí, pessoal. Amém? Tempo que a Bíblia cita é hoje. O tempo que se chama hoje. É agora. É o momento da escolha, da decisão. Eu pregava pela manhã, eu quero falar um pouquinho sobre isso e encerrar para a gente participar da ceia. Entrega total. Corpo, alma e espírito. Entrega total, sem reservas. O verdadeiro adorador é aquele que se entregou sem reserva. E você vai entristecer pessoas, tá? As pessoas não vão ficar te aplaudindo. Você vai ter que quebrar alianças. O que é isso, pastor? Vai ter que quebrar alianças que você tinha com pessoas. Você vai ter que ter pessoas como amigos e não aliançados mais. Pessoas que não têm mais parte da sua vida, que não tem mais nada a ver com a vida que você leva hoje. Entender que se pessoas que vêm na tua vida, que vão na tua casa, que você vai na casa delas, fazem você fazer coisas que não faz parte mais da sua vida cristã, você vai ter que tê-las como amigas apenas, e não mais ter alianças com elas. Porque você, quando tem aliança com alguém, você abre a sua intimidade para esse alguém. Na minha caminhada da fé, pessoal, eu tive que, por algum momento, sempre é assim, abrir mão de certas amizades. Pessoas que eu gostava muito. Pessoas que eu tinha um carinho muito especial. Pessoas que eu falava tudo da minha vida para elas.
E pessoas que falavam tudo da vida delas para mim. Eu tinha uma aliança com essas pessoas. Mas quando eu vi que essas pessoas não estavam no mesmo objetivo que eu tive que quebrar essa aliança com elas. Eu continuei amando elas. Eu continuei querendo o bem delas. Eu continuei tendo elas como amigas. Mas eu tive que romper essa aliança. O que é romper essa aliança? É você dar legalidade para que alguém que não tenha o mesmo propósito que você influencie na sua vida. Pegou essa não? Tem muitas pessoas dentro da igreja que têm aliança com pessoas do mundo. E essas pessoas que você tem aliança, que são do mundo ainda, que você conta da sua vida para elas e deixa elas contar toda a vida delas para você. Elas podem contar da vida delas para você. Você vai ter isso como um atendimento, um aconselhamento. E quando ela pensar que você vai derramar o coração para ela também, para falar da sua intimidade, para falar da sua nudez, você vai falar da nudez de Jesus da cruz. E vai dizer, vai ter alguém que morreu por você e que pode livrar você e tirar você dessa. Você precisa começar a olhar para o tipo de relacionamento que você tem com determinadas pessoas. Você pode tê-las como amigos, mas se você tiver aliança com elas, você precisa quebrar essa aliança. E eu sei que é pesado o que eu estou falando aqui hoje, mas se você não fizer isso, a sua aliança com Deus vai ser quebrada. Teve pessoas que minha esposa chegou para mim algumas vezes, porque eu tenho aliança com ela. Ela fala para eu as coisas que vai fazer eu quebrar a cara. Como eu falo com ela também. Como eu falo com o Dani. Como eu falo com alguns que eu sento aqui e fico por horas conversando. Quando você tem aliança com a pessoa, você vai falar tudo para ela. Teve pessoas que ela falou assim, amor, não dá mais para a gente ter aliança com esse casal. Não dá mais para você ter aliança com esse camarada aí. E quantas vezes eu cheguei para ela, quantas não, algumas, porque são raras as vezes que hoje a gente anda num outro lugar, mas eu falo, amor, não dá para você ter aliança com essa pessoa aí. Essa pessoa está fora, sabe, está fora da casinha. Quando você tem aliança com alguém, você deixa essa pessoa invadir a sua privacidade. E se essa pessoa que invade a sua privacidade, ela não for temente a Deus, ela vai tirar você do foco. Ela vai levar você para outro lugar. Não estou falando de igreja. Estou falando de outro lugar, espiritualmente falando. Quem está comigo? E talvez sejam por alianças que você falta quebrar, que você ainda não fez uma aliança verdadeira com Deus. E hoje é o dia para você fazer isso. Com quem você se aliançou? Quebra essa aliança. E faz uma aliança com Deus. Faz um pacto com o Senhor. E é na ceia. A Bíblia diz, é o cálice da nova e eterna aliança. Diga glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.